Eu sou o Renato, da RB Consultoria, e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que mexe extremamente no meu coração e no coração de uma parcela enorme do mundo inteiro, principalmente do mercado norte-americano. A gente sabe que existe uma paixão muito grande por caminhonete. E quando a gente fala de paixão grande por caminhonete, a gente conversa com as pessoas e é assim, as pessoas têm paixão por Hilux 0 km, as pessoas têm paixão por S10 98, as pessoas têm paixão por Ranger 94, as pessoas têm paixão por Saveiro, as pessoas têm paixão por caminhonete. Então, desde toda a sua história de caminhonete, a gente sabe o quanto as pessoas gostam. Se eu pudesse fazer um link sobre esse amor de caminhonete, eu falaria que elas representaram sempre o trabalho das famílias. Por que nasceu uma caminhonete? Por que nasceu um utilitário? Vamos falar um pouquinho hoje de Chevrolet. Chevrolet fez a sua primeira caminhonete há 109 anos atrás. E em 1918 ela lança a sua primeira caminhonete, a Light Delivery, e é o primeiro carro utilitário dela. Ali, para final da década de 40, ela lança a sua caminhonete, que vai assim dominar o mercado, né? E ela vem evoluindo até a gente chegar na nomenclatura que eu quero. Quando a gente chega em 1975, a Chevrolet lança as suas caminhonetes de série C e K. Tanto que no Brasil a gente já ouviu, né? C10 e tudo mais. Lá fora a mesma coisa. 1.500, 1.500, 3.500, são sempre nomenclaturas de tamanho, de carga, de quanto que ela consegue rebocar. E quando ela faz isso em 1975, que a gente coloca o C significa 4x2 e o K significa que ela é uma caminhonete 4x4. E ela vem fazendo uma série de atualizações na sua série C e K, até que ela resolve desenvolver um pacote de opcionais. Ela pensou o seguinte: o carro do campo, o carro do trabalho, o carro do agricultor, o carro do trabalhador, ele precisa ter mais conforto. Vamos colocar digital, vamos colocar rádio, vamos colocar vidro elétrico, vamos colocar trava elétrica, vamos colocar uma série de itens, né, de conforto, de luxo. E aí nasce a nomenclatura Silverado. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a gostar tanto de caminhonete, né, e entender sobre a Silverado. Inclusive, quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por essa geração de Silverado que a gente vai apresentar para vocês. E a Silverado era um pacote de opcionais, de itens, né, que acrescentava no carro, para ela se tornar uma caminhonete luxuosa. Somente em 1999, Silverado vira um carro independente que vem até hoje, até 0 km, a gente encontra Silverado. Existe elétrica, híbrida, diesel, gasolina, né, as caminhonetes que vamos dizer assim, popularizaram o motor V8, vamos colocar como responsabilidade delas. Quando a gente fala, inclusive, de número de vendas, Estados Unidos é o líder de venda em caminhonete, e lá não se vende caminhonete pequena. Caminhonete lá nasce na nomenclatura 1500, vamos colocar assim, que a gente tem Ram, linha F, né, da Ford, e as Silverados, linha C, linha K e tudo mais. Então, essa é a principal nomenclatura que determina o tamanho do carro e que levou a um número de vendas absurdo. E o V8 gasolina foi acrescentado nessa popularidade. Por que os Estados Unidos tem tanto motor V8? Porque as caminhonetes levaram os motores V8 junto com elas, né? Só que tem aí uma questão. Quando ela começa a ganhar tamanho, 2.500, 3.500, como essa daqui, que a gente vai apresentar para vocês, é uma Série C 2.500 com pacote Silverado e pacote Z71. O Z71 era o pacote para quem ia trabalhar na fazenda, era um pacote off-road, mudava pneu, chassi, proteções inferiores, né? Então, nessa época aqui, o pacote Z71 era isso. Inclusive, a Chevrolet até reviveu essa nomenclatura em alguns carros modernos, né? Ela trouxe essa nomenclatura por muito tempo. Então, fica aí de curiosidade que o carro que a gente está apresentando é uma Chevrolet C2500, 1994, com pacote Silverado e pacote Z71. Qual que é o grande diferencial dessa caminhonete? A gente ainda falando de paixão por caminhonete, de amor por caminhonete, a gente tem essa nostalgia de lembrar dos nossos pais, avós, bisavós, que usavam caminhonete, que a caminhonete levou o sustento para casa, né? Uma vez numa conversa com o vô, ele falando de um Chevrolet, década de 50 que ele tinha, né? Lembra do Chevrolet Brasil, a primeira caminhonete, né, fabricada no Brasil e que foi, né, vendeu astronomicamente, era um CKD, as peças vinham dos Estados Unidos e montavam no Brasil. E essa caminhonete foi a que responsável por construir a casa, por trabalhar, por abrir a empresa, pela mudança. Então a caminhonete está na cabeça das pessoas e é por isso que as caminhonetes antigas começaram a ganhar tanto preço. A gente começou a olhar para elas como aquele objeto de desejo nostálgico. Ela é bonita porque os carros são robustos, os carros são lindos, eles eram estilosos, né? E aí que a gente vem carregando essa paixão.
Inclusive é nessa que a gente fala o quanto as caminhonetes vêm valorizando em termos mundiais. A gente pega aqui hoje, vamos falar das caminhonetes com as principais nomenclaturas, né? Quando a gente sai da Chevrolet, a gente fala aí de uma F-150 Light, quando a gente fala aí de uma Ram SRT10, a gente sabe quanto esses carros já passaram aí de $100 mil, muitas vezes, e isso vem puxando o restante da linha. Popularmente, a gente tem várias caminhonetes com motor V8 gasolina andando nos Estados Unidos, que equipam as 3 principais concorrentes. Só que em 1992, mesmo a Chevrolet sempre trabalhando com motor diesel, sempre colocando isso na linha, ela resolveu colocar um motor muito grande na linha. Ela quis fazer diferença para o trabalho e foi aí, na época, que ela fez o motor 6.5 V8 da Detroit, turbo, diesel, e colocou numa caminhonete. Essa caminhonete, inclusive, quando a gente fiz uma foto brincando no Instagram da RB, e a gente colocou, falou assim, para quem é detalhista viu que a caminhonete tem lugar para colocar o pé no para-choque dianteiro. Somente nas diesel 6.5 saía com isso. Por quê? Porque eles viram que a manutenção era muito difícil para acessar filtro de diesel que ficava lá perto da parede de corta-fogo e tudo mais. Então eles fizeram um apoio para o pé para a pessoa poder fazer manutenção. Então esses para-choques são exclusivos da linha diesel. Esse motor 6.5 ficou pouco tempo em fabricação, mas ela teve recorde de vendas em todos os anos que ele vendeu. E hoje, nos Estados Unidos, né, essa informação a gente foi pegar com amigos que trabalham lá, que moram lá, que estão lidando com carro antigo, inclusive um deles tem uma Silverado, lá só que é V8 gasolina, ele falou, olha, as Silverados V8 gasolina é muito popular, tem muitas. Quando a gente pega esses carros que tem muitos, você tem ali um preço muito forte, né? Você consegue ter muitos carros oferecendo vários tipos de preço, então você acaba derrubando um pouquinho a linha. Quando eles falam de localizar uma diesel que foi usada para trabalho pesado e os carros se destruíram lá durante 20 anos com trabalho pesado, ficou muito raro de achar, ficou muito difícil de achar esses carros. Então esse é um carro difícil de achar nos Estados Unidos, então vocês imaginam o quão difícil é no Brasil. Principalmente nessa unidade que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente sair dessa sala de estar, a gente vai mostrar para vocês os detalhes que compõem ali um pacote Silverado, um pacote Z71 e o estado de conservação dessa unidade específica. É um carro com baixíssima quilometragem. Contando um pouquinho a história para vocês, esse carro aqui é de um parceiro nosso, de um amigo nosso, que mora no interior de São Paulo. O carro acabou hoje não fazendo mais sentido para ele, depois de uma década com ele, né? Esse carro aqui é segundo dono. O primeiro dono tirou esse carro 0 km numa concessionária Chevrolet no Brasil, com toda a papelada aqui, inclusa, tudo mais. E assim, até quando eu vi isso, eu falei assim, tem certeza? Não foi de alguma maneira independente, não, em 1994, os carros estão conseguindo entrar, não. Foi uma importação oficial Chevrolet, trouxeram esse carro via Chevrolet, e o mais legal, essa caminhonete Série C, 2.500, com o pacote Silverado e o Z71, deixa ela predisposta para ela ser uma Dully. O que significa isso? Que ela pode ter a rodagem dupla. E a Chevrolet, na época, fez uma coisa muito diferente dos seus concorrentes, que facilita muito. Hoje você pega uma Ford, você pega uma Dodge, e você quer fazer ela Dully, você tem que trocar a caçamba, tem que trocar o eixo, você tem que trocar uma série de peças. Essa daqui vem predisposta para fazer tudo sem trocar a caçamba, você apenas adiciona. Então tem um body kit, né? O kit Dully dela vem um body kit na caçamba, que pega toda a lateral do carro para cobrir os pneus, tudo mais que ficam para fora. É colocado um tubo adicional, a roda e as luzes de cabine, muda o retrovisor também. Então essa caminhonete está pronta para ser Dully. Inclusive, a pessoa que comprar ela, eu aconselho muito, porque as caminhonetes Dully lá fora ganharam um preço astronômico, média de 50% mais caro do que as de rodagem simples. Então, eu acho muito bem-vindo justamente porque não tem, né? A gente pesquisou muito sobre as Silverados, né? Vamos colocar lá, série C, né? Silverado popularmente, como a gente conhece. Pesquisamos muito delas. Carro que veio pouquíssimo para o Brasil, mesmo com importação independente. As que vieram estão muito destruídas, são pouquíssimas unidades em estado legal de conservação. E a galera pedindo preços assim absurdos. Hoje o que a RB traz para vocês é a oportunidade de comprar essa caminhonete num estado. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar a vistoria. A gente vai falar junto da vistoria, vou mostrar junto para vocês a vistoria. A gente andou no carro, a gente tá usando ela, a gente foi fazer foto, voltou e a gente entendeu por que isso daqui virou uma paixão, né? O conforto que ela traz, o silêncio a bordo é um negócio assim, é absurdo. E essa, especificamente diesel, a gente tem algumas V8 gasolina no Brasil, mas diesel não. Como que ficou conhecido esse motor nos Estados Unidos? Como algo indestrutível. Quanto mais a gente pesquisa sobre a mecânica Detroit com essa transmissão que está aqui, mais a gente vê que é indestrutível. Lá é falado que o seguinte, para você começar a pensar em abrir esse motor e câmbio, esse carro tem que rodar de 700 a 800 mil milhas, é mais de 1 milhão de quilômetros, para começar a fazer uma manutenção mais pesada no motor. É assim, é absurdo.
A gente andando no carro, a gente vê que o motor é extremamente protegido. A gente pode chamar de capado, né? A gente vê que o carro se protege, que ele vem tudo muito suave. A troca de marcha você não sente. Você tem que olhar para o painel e você vê o contagiros mudando de giro. Você ouve o barulho, mas você não sente lá dentro a troca de marcha. Então, assim, você sabe que isso foi feito para ser suave e durar uma vida. Então essa é a filosofia que existe lá. Inclusive essa mecânica muito procurada nos Estados Unidos pelos restauros e tudo mais, justamente pela baixa quantidade que a Chevrolet manteve e por como ela foi conhecida. Falando de problema crônico dessa caminhonete, porque algumas pessoas vão perguntar, mas pô, como é que eu vou ter um Detroit no Brasil e tudo mais? Esse motor pode não ser comum nos carros, mas ele é muito comum na linha pesada. Guindastes, gruas, equipamentos linha amarela, antigos, usaram esse motor a rodo. Inclusive, todo o sistema de injeção desse carro foi revisado há pouco por uma pessoa que não é do ramo automotivo, é do ramo de guindaste. Ele olhou para o motor e falou, velho conhecido, isso aqui é tranquilo. E tirou de letra, fez toda a revisão que precisava. Esse carro aqui já teve uma manutenção muito pesada. Quando a gente fala de restauração, esse carro teve sim uma restauração grande de parte mecânica. Não precisou mexer em motor, radiador, mas fez parte de mangueiras, abraçadeiras, válvula termostática, bomba d'água, compressor de ar-condicionado. E aí a gente pode entrar um pouquinho nos defeitos crônicos. Sempre que você fala de Silverado, Série C, né, dessa filosofia aqui desse carro, desse motor em específico, lá todo mundo fala o seguinte, transmissão esquece, isso aí você nunca mexe. Motor, se prepare para trocar o módulo da bomba. A bomba injetora desse carro tem um módulo que controla ela, e esse módulo é colado no motor, ele esquenta demais e ele dava muito problema. Olha que problema conhecido, né? Porque a galera que me segue sabe que eu tenho uma RAM, né, 2007, e ela segue exatamente esse mesmo problema, né? As RAMs desde de 1995 até agora tem problema de aquecer muito o módulo que fica colado no motor. Então nessa época aqui também já tinha esse problema, e aí lá fora existia um kit de atualização, onde eles faziam um suporte, uma espécie de um dissipador de calor, afasta esse módulo do motor e da bomba, coloca ele mais perto do paralama e você elimina o problema de vez. E esses módulos, olha como é audacioso. A própria Chevrolet vende esse cara lá fora, remanufaturado, com garantia infinita. Então, se você comprar esse módulo hoje numa concessionária Chevrolet nos Estados Unidos, você tem garantia infinita desse módulo, se você seguir o procedimento que eles falam de colocar o dissipador e afastar do carro. Então, assim, ó, pra vocês terem ideia da loucura que é essa mecânica. O carro é 94. Nosso cliente esteve nos Estados Unidos em meados de 2017. Quando ele comprou o módulo e a GM falou assim, no balcão, você tem garantia infinita desse módulo. Ainda assim, ele é um lunático, igual todos nós que gostamos de carro, e ele comprou 2. Então ele não acreditou muito na história na época. Tem outro módulo desse no porta-luvas, caso alguém precise um dia. Então o carro vai com 2 módulos, assim como outras peças de restauração que ele considerou que seriam necessárias de uso, como pivôs, buchas, freio, ele comprou tudo duplicado. Então tá tudo guardado junto com o carro. Basicamente o que eu queria mostrar para vocês era justamente isso. Esse contexto todo da caminhonete mexer com o nosso coração, mexer com a nossa paixão, da gente achar bonita até hoje, de caminhonete ser o sustento das famílias e de transporte, né, de carga, de alimentos, de tudo que a gente precisa, há 109 anos nas costas da Chevrolet, é o que faz a gente gostar tanto desse carro e que desperta tanto essa paixão nas pessoas. O principal ponto que a gente coloca aqui, esse carro lá fora já é negociado por volta dos $35 mil se estiver em estado imaculado com baixíssima quilometragem. Se você começa a adicionar um pouquinho mais de quilometragem, alguma coisinha para fazer, na casa dos 30 a 32 mil dólares colocado lá. A gente está trazendo esse carro para venda ao valor lunático das F-250 e Silverados nacionais. Se você pegar os anúncios, se você for ver as pessoas vendendo F-250 nacional, vendendo o Silverado nacional, eles estão pedindo exatamente o que a gente está pedindo no anúncio. Tá? Então, assim, isso é louco de pensar, porque eu tenho total certeza que vocês vão assistir esse vídeo daqui 5 anos, vocês vão lembrar disso, e esse carro vai estar quase o dobro do preço. Então convido vocês agora para a gente olhar a parte de dentro, andar e conhecer minha sala de estar. Bora lá!